na primeira epístola universal de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1 e o versículo de número 10. Aqui eu estou com a minha Bíblia. E o versículo de número 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Meus amados, diante de esse texto glorioso do apóstolo Paulo, eu quero aí 15 minutinhos, eu quero trazer uma palavra que ardeu no meu coração nesses dias. A igreja de Corinto era uma igreja muito próspera. Era uma igreja que tinha atividades, era uma igreja que, de verdade, era uma igreja muito idólatra. No caso, não a igreja, mas a localidade de Corinto. E a igreja estava situada aí. E o que me chama a atenção, irmão, se você tem a Bíblia, vou tentar não dar um estudo, mas mais detalhadamente eu quero que você entenda isso. Veja só, Paulo estava em Éfeso, no ano mais ou menos 52 ele escreve esta carta. O que me chama a atenção é que ele estava em Éfeso e alguém comunicou os problemas que estavam ocorrendo na igreja. Deu para entender aí? Então, alguém da família de Cloe chegou ao apóstolo Paulo e citou vários problemas. Isso aí não vai dar porque só a carta de Paulo tem 15 capítulos, a primeira. E aí tem uma enxurrada de assuntos, irmãos. Assuntos. Mas eu queria nessa noite falar sobre 3 aspectos da união cristã. 3 aspectos da união, da unidade cristã. Sim, porque a Bíblia vai dizer que havia problemas seríssimos e Paulo, ele sabia como manejar a situação. Se você ler do capítulo 1 até o versículo 9, Paulo vai começar a passar o óleo. Ele vai falar das bênçãos espirituais que a igreja de Corinto recebe. Olha aí, Paulo começa falando das bênçãos espirituais que a igreja de Corinto tinha recebido. Versículo 4, ele vai dizer: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus. Versículo 5, porque em tudo fostes enriquecido nele. Olha aí, ó. Em toda palavra, em todo conhecimento. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falte. Observe que Paulo vai falar das coisas espirituais, das coisas que Deus tem derramado na vida da igreja em Corinto. Aleluia. Versículo 9, ele vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois que Paulo faz uma abordagem acerca das bênçãos espirituais, daquilo que Deus deu à igreja de Corinto, agora Paulo vai na ferida. Ei,
Eu sei que muitas pessoas ouvem a Rádio Nova de Paz porque sabem dela que ela tem um compromisso com a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu quero, em esses minutos aqui, nesses minutos que me está reservado, trazer essa palavra para você. Paulo agora ele vai tratar um problema seríssimo que estava ocorrendo na igreja. Paulo vai olhar e falar sobre que havia divisões dentro da igreja. Tem muitos livros que falam de facção, porque a palavra dissensões, ela deriva dessa palavra. Existiam facções. Que problema seríssimo havia na igreja. Porque um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, e outro dizia que era simplesmente de Cristo. Observe que estas facções estavam dividindo a igreja, estavam trazendo problemas na igreja. Eita, meu Jesus! Nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas pensam que facções só está relacionado a obreiros. Mas às vezes tem facção dentro do conjunto, tem facção dentro da comissão, tem facção dentro dos órgãos da mocidade, ficam ali. Sabe o que, irmão? O maior problema é que ficam dando favoritismo para certos líderes. Os grandes problemas no meio da igreja é por causa dos próprios órgãos da igreja e, infelizmente, de alguns obreiros. Favoritismo. E Paulo vai na veia. Paulo vai na veia para defender, e eu quero falar sobre rapidamente 3 aspectos do que Paulo queria. Está na divisão aí do versículo, pode observar aí, olha. Paulo começa exortando. Paulo exorta a favor da união cristã. Quando eu estou falando de união, a gente pensa que divergências, opiniões, se eu tiver uma opinião e outra pessoa tiver outra opinião e discordar dessa opinião, isso não quer dizer que não seja unido, irmãos. Bote uma coisa na sua cabeça. Eu posso divergir independentemente de assuntos, de temas. Eu posso divergir de alguém. Mas isso não quer dizer que eu estou desunido. Agora, partidarismo, favoritismo dentro da igreja não pode existir. Porque se junta aos grupos. E quem sofre nisso é o líder. Ele estava sofrendo a Paulo quando recebe que havia esses problemas, essas picuinhas. Paulo vai dizer quem é Apolo, quem é Cefas. Foi ele que morreu. Ele vai dizer isso não. Ele vai dizer quem morreu foi Cristo. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Um miserável homem. Quem é Pedro? Um miserável homem. E ele disse, Cristo é a nossa esperança. Porque o grupo de Cristo lá não pensa que seja, você pensa, a Cristo não. Era um grupo de falsos mestres, com um falso Cristo, ensinando falsas doutrinas, ensinando imoralidades, ensinando liberalismo. As Assembleias de Deus ainda seguram os seus usos e costumes. Isso é sadio. Alguém pode até pensar que é legalismo, mas é sadio. É sadio, irmãos. Não é extremado, mas é conservador.
E Paulo fala de 3 coisas que ele queria ver na igreja. E ele começa a ensinar. Olha aí, vem comigo se você tem uma Bíblia, para que você possa meditar no versículo 10. É o versículo 10 que ele começa a dizer. Primeira coisa que ele vai falar assim, ó. Primeira coisa, faleis todos a mesma coisa. Que todos falem a mesma coisa. Paulo está aqui conclamando para a harmonia. Um grupo, uma igreja precisa de harmonia. Quando ele fala desse primeiro aspecto, ele está dizendo nada mais, nada menos que todos pensem e falem como um só corpo. Eita, glória! Que pensem e fale como um só corpo. Quer dizer, o bem da igreja, o bem da obra de Cristo, não que eu quero, não que aquele grupo quer, mas que haja uma harmonia, e quem venha lucrar é a igreja do Senhor Jesus. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir, e queremos ouvir vozes que venham divergir, vozes contrárias. Essa palavra está para mim, para você. Nós temos um líder, e esse líder eu preciso estar em harmonia com ele. Eu não posso querer o que eu quero, nem o que eu penso. Eu tenho que pensar e querer o que está em harmonia com o bem-estar da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, que eu quero terminar, olha o que Paulo vai dizer: que não haja, em segundo lugar, o versículo aí, olha, que não haja entre vós divisões. Que não haja entre vós divisões. Essa palavra é uma palavra que significa, irmãos, rotura, rompimento em pedaços. Era isso que Paulo estava dizendo, que não haja rompimento em pedaços no meio da igreja, um pedaço para lá, um pedaço para cá. Ele está dizendo isso. Quando ele escreve que não haja entre vós divisões, a palavra divisões aí no original quer dizer ruptura. Tem quantas coisas estão sendo rotulado, cortado com ruptura. Ele não quer que haja rompimento em pedaço, tem que estar unido, cordão de 3 dobras. Alabanto e terébia. Temos que estar unidos, segurando. Vai dar certo, vamos estar juntos todo mundo, porque servimos a um único Deus, servimos a um único Senhor, e temos que fazer a vontade dele, não o que eu quero, o que fulano quer, porque eu gosto de fulano é melhor, Beltrano é melhor, fazendo divisão, fazendo divisões e rompimento dentro do seu grupo, dentro da sua igreja, por sua culpa, por seu egoísmo, por você querer mudar as coisas e não querer harmonizar com os demais. E infelizmente tem pessoas que vão atrás de você, vai na sua lábia. Essa palavra é para mim e para você, na minha. Eu preciso estar em harmonia com o meu pastor presidente. Eu preciso estar em harmonia com os obreiros que estão ao meu lado. Eu preciso não só olhar o que eu penso ou o que eu idealizo. Eu preciso olhar e ver os demais e crescermos juntos. É isso que Paulo está falando, que não haja ruptura no meio dos órgãos e da igreja. E por último, Paulo vai dizer assim, a terceira, olha aí, ele vai dizer: sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
tem que pensar e agir conforme o seu líder. Irmãos, vou fechar a Bíblia aqui. Nenhum líder quer ver a igreja mal. Um líder que é líder, ele quer ver a igreja crescer. Um líder que é líder, ele quer ver a igreja prosperar. Um líder que é líder, ele quer ter harmonia. E ele não vê quem é maior, quem é menor, quem tem, quem não tem, quem é rico. Um líder, ele não pode dar preferência a quem tem mais dinheiro, quem não tem. Ele tem que saber e ver os talentos de Deus, independente da classe social, independente das condições financeiras. Eu sei que tem muita gente aí interesseiros. Muitas pessoas que é interesseira pelo dízimo, porque o dízimo de fulano é alto, é gordo, chama ele pra cá, faz a proposta pra ele, a gente bota ele pra pastor, o rapaz não sabe nem falar ainda direito, bota ele pra pastor, mas de olho no dinheiro dele. Não é verdade? Você sabe disso. Dinheiro na condição dele, às vezes ele é um coronel, é um tenente, aquilo outro, tá olhando a posição, bota logo ele aí, porque isso já vai trazer uma visão para nossa igreja vai ter aqui um coronel, um tenente, um major. Cuidado, irmãos. Paulo está dizendo que haja o mesmo parecer e o mesmo agir na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos pro clamor.